Confirme, por favor, se já estão visualizando a apresentação. Ok, muito obrigado. Ótimo, excelente. Então, o pessoal confirmando que está vendo a apresentação. E estão me ouvindo também. Para quem está acabando de chegar, a gente vai iniciar agora. Então, a gente tem a janelinha do chat. Quem for interagir, como o Eric já falou, deixa as perguntas para o final. Ok? Então, vamos começar. Bem-vindo ao WiseNet Academy. WiseNet Academy é a nossa academia de CFTV. Tá? Então, a gente ensina CFTV, a gente tem esse programa de treinamento, a gente tem webinar e tem um portal também de treinamento que fica disponível aí para vocês online. Eu vou falar um pouquinho sobre ele depois. Então, me apresentando, eu sou Claudemir Martins, gerente de treinamento para a América Latina. Eu trabalhei 4 anos aí no Brasil com a Samsung e estou há 3 anos aqui em Miami, então um total de 7 anos com a mesma empresa. Então, é uma empresa aí que tem alta tecnologia, que vem do ramo militar, bem interessante, por isso a gente tem tecnologia em produtos. Nessa apresentação eu vou falar sobre a câmera olho de peixe, que é o modelo PNF 9010R, e tem umas variações desse modelo. Começando pelas características do produto, que é bem interessante. Então, uma câmera fisheye de 4K. 4K a gente pode traduzir também como 8 megapixels. Então, uma câmera que tem 8 megapixels de resolução, mas ela também pode ser setada para 12. Você vai lá e marca a câmera como 12, ela vai ter 12 megapixels de resolução, o que implica em 4.000 pontos na horizontal por 3.000 na vertical. Né? Então, 4 vezes 3, 12 megapixels, são 12 milhões de pixels na imagem. Então, isso traduz aí em alta resolução, você pode fazer zoom digital, porque você tem alta resolução, essa é a ideia. Quanto mais resolução, melhor imagem você pode ter, mais reconhecimento de detalhes, apesar de que essa câmera fisheye, a ideia dela é mais para você ter saber o que passa no seu ambiente no geral. Tá? Então ela vai no teto, geralmente no centro da sala, para você não ter ponto cego e visualizar todo o ambiente aí. Ela traz para a memória dela a imagem e depois você pode trabalhar com essa imagem já estando em memória. Ela tem um codec H265, então o H265 é um novo codec. Qual é a ideia do codec? Comprimir a imagem, né? Então esse codec comprime muito mais que os codecs anteriores. A gente tem também o anterior na câmera, H264 e MJPEG. Então do mais velho aqui MJPEG, depois H264 e o mais novo H265, tremenda compactação. Ela permite vários modos de visualização, fisheye, single panorama, double panorama, quad view, são os modos que ela visualiza, a gente vai ver depois, em exemplos com fotos e vídeos. Ela faz o de-warp interno. O de-warp o que é? Quando você abre a imagem, a câmera captura a imagem, você pode abrir ela em diferentes formatos, que são esses formatos aqui que eu acabei de falar. WDR verdadeiro, 120 dB, muito interessante que seja o WDR verdadeiro, porque ela pode trabalhar com a luz, ela compensa a luz de fundo, aquela situação que você tem aí, aquele problema da luz atrás do seu cliente, né, aquele problema de luz, aí pode compensar dessa maneira. Perdão, só retornando aqui. ABF, que é Automatic Back Focus, então a câmera pode fazer um ajuste de foco de maneira remota, você vai lá e faz o ajuste do seu foco. PTZ digital de 16x. WiseStream. WiseStream é uma tecnologia que a gente tem, então é proprietária nossa, que ela faz aí mais compactação ainda. Além do H265, você junta o WiseStream, você tem alta compactação. Com isso você economiza na sua rede a transmissão e também armazenamento. Quanto mais compacto, menos armazenamento é necessário e menos banda para transmissão também. Inteligência como contagem de pessoas, a câmera conta pessoas que passam por baixo dela quando você configura. Mapas de calor, que é o heatmap, interessante para varejo, você pode ver aí o pessoal passando onde que eles passam mais, no varejo, no supermercado, por exemplo. Então ela começa a marcar com um mapa de calor onde tem mais movimento, você sabe onde que a mercadoria deve ser exposta, né? Mais interessante. E detecção de desenfoque também. Então a câmera pega e detecta desenfoque, quando perde o foco na câmera. E conector M12, que é o conector para quando a câmera está trabalhando móvel, você colocar num veículo, por exemplo, tem o teu conector especial que é o M12.
IK10, proteção anti-vandalismo, e IP66, né, o grau de proteção para você instalar externo, dependendo do modelo. A gente tem 3 modelos de câmera aqui. Então, partindo aqui para os modelos, a gente tem 3 modelos disponíveis, a Fisheye PNF 9010R, a Fisheye Anti-Vandalismo PNF 9010RV e a Fisheye Móvel PNF 9010RVM. Então, 3 opções aí para esse modelo de câmera. Aqui uma visão geral da câmera, eu tenho aqui a câmera aberta, então a gente pode ver que ela tem a saída de vídeo analógico. Quando o técnico vai instalar a câmera, ele pode conectar ali um cabo e visualizar no monitor, fazer seus ajustes. Um botão para o Automatic Back Focus, você instalou a câmera, você pode pressionar o botão, ela faz o ajuste de foco, embora você possa fazer isso também de maneira remota a partir do seu computador. Um botão de reset, perdeu a senha, você pode ir lá na câmera e resetar. E entrada para cartão micro SD. Então, você coloca um cartão de memória na câmera, ela grava além do gravador, também no cartão de memória você tem uma redundância. Aqui um exemplo da câmera aberta. Então, nesse vídeo eu mostro que tem esse conector para o vídeo, também o back focus, botão de reset e entrada para cartão de memória. Essa câmera ela também traz um microfone já embutido. Aqui a gente vê o microfone. E tem um sensor aqui para infravermelho, né, para quando ficar de noite a câmera vai acender o infravermelho. E aqui a tampa, ela é bem resistente. A gente vê aqui o local onde fica o microfone. E aqui por trás você vê que ela é bem robusta, traz também esse sílica gel, né, para ajudar isso caso haja um pouco de umidade no ambiente. Então, um produto bem interessante. Aqui a gente já começa a ver a foto da visualização em 360. Então, vocês notam que a câmera está bem no centro, aqui na entrada do escritório. Então, você pode ver aqui sem ponto cego algum, todo o escritório. Então, não tem como você se ocultar dessa câmera. Essa é a ideia de uma câmera olho de peixe. Você colocar ela no centro, ela captura toda a imagem e depois você pode trabalhar essa imagem em diferentes modos, né? Esse é o modo principal, visualização 360. E a câmera não tem partes móveis, tá? É só lente, então tudo que você vai fazer com a câmera, os movimentos que ela tem de PTZ, por exemplo, vão ser movimentos digitais, não movimentos físicos, ela não tem motor. Aqui um exemplo, ó, a imagem anterior, quando você captura ela em 360, você pode abrir dessa forma, você tem essa visão panorâmica. Então estou visualizando aqui nessa abertura, toda a entrada aqui do escritório, né, numa única visualização. Outro modo, visualização de panorâmica dupla. Então você pega aqui 180 graus no topo, os outros 180 aqui embaixo. Pode visualizar dessa forma. Outra visão, Fisheye mais 3 PTZ. Então na Fisheye você tem aqui a ideia geral do escritório. E nos outros quadrantes você tem aí por partes, você consegue visualizar como se fossem câmeras independentes. Então parecem aí que são 4 câmeras, mas na verdade é uma única câmera no centro. E ela permite você visualizar isso na sua tela também, dessa maneira. Visão quádrupla, que é o Quad View. Então agora eu tenho 4 quadros, como se fossem 4 câmeras também. Visão panorâmica, mais 2 PTZs. Então aqui na esquerda é uma câmera, é uma imagem, né? Como se fosse uma PTZ, você pode movimentar ela, a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui na direita também. E aqui embaixo a visão panorâmica. Então você tem aqui, batendo o olho, aqui você tem uma ideia geral do que está acontecendo. E nas outras imagens você tem detalhes, por exemplo, quem está sentado aqui, que entra pela porta, você tem detalhes olhando por essas imagens aqui no topo. Visão fisheye mais 8 PTZs. Então ainda no centro eu tenho essa imagem, que eu visualizo tudo, e depois eu posso pegar e colocar 8 outras imagens, né, assim, pontuais, para você monitorar algum ponto específico aí com mais detalhes. Toda a visualização que a gente fez anterior é pelo web browser, então você abre ali o seu Internet Explorer e está visualizando por ali. Mas a câmera também tem modos que você visualiza via software, aqui ela já está dentro do software. Então dependendo do software que você trabalha, né, você pode escolher um perfil ali, com 4 modos, por exemplo, e trazer para o seu software, aí trabalha dessa forma. Então aqui na esquerda eu vejo que eu tenho a câmera, e aqui na direita eu coloco a imagem da câmera, eu clico e arrasto, trago a imagem aqui para a tela,
E aqui embaixo eu recebo a informação da câmera que houve detecção de movimento, por exemplo, e outras inteligências, como cruzamento de linha, e invasão de áreas, outras coisas que a câmera traz aí como inteligência. Então aqui um exemplo prático, né? A gente vai ver aqui como que funciona essa parte da visualização. Aqui a câmera está aberta em modo 360, eu posso vir aqui ó, direto no browser e fazer esse movimento. Então estou com a câmera aqui e posso visualizar nessa abertura panorâmica, nessa outra que chama Double Panorama. Então estou interagindo com a imagem em memória, fisheye mais 3 PTZs. Nota que eu consigo movimentar dessa forma pela imagem central. Movimentar as outras. Assim, tenho uma visão geral do que acontece no ambiente e posso monitorar por pontos também. Outro modo, que é o Quad View. Então agora são 4 quadros independentes. Então giro aqui, por exemplo, em 360. Então uma PTZ digital, não há motor nesse momento movimentando, só digital. E faço essa movimentação independente, direto na imagem, ou nesse círculo aqui que eu tenho uma visão geral, posso posicionar melhor minha câmera. Vou fazer isso também no outro quadrante aqui. Posso ajustar a minha imagem de acordo com o que eu necessito. E essa também aqui para visualizar quem está entrando. Outro modo, panorama mais 2 PTZs. A gente vê aqui embaixo, a gente pode ajustar facilmente. Então são modos de visualizações bem interessantes. Tem mais essa de 8 imagens. Então, outra vez de maneira individual, posso vir aqui no centro e também ir ajustando aí, fazer ajuste fino de cada uma das imagens. Simplesmente movimentando aqui a parte central. Então notem que a cobertura da câmera é realmente interessantíssima. A gente pode visualizar de diferentes maneiras. Então é um produto realmente muito interessante aí para você ter ideia geral do que passa no seu ambiente. Aqui outro vídeo com uma demonstração. Então aqui também eu posso ter acesso a perfis. Vou aqui mostrar como que eu faço esse acesso a perfis do menu. Então eu venho aqui, tenho vários perfis criados. Eu escolho aqui o perfil de Warp número 1. E aqui eu tenho PTZs digitais. Eu criei presets, então vou colocar aqui os presets em cada quadrante. Escolho o quadrante e o preset que eu quero. Clico aqui, ela vai para esse preset. Quadrante número 2, vou escolher outro preset. Ela vai para esse preset, então ela se comporta como uma PTZ. Ó. Quadrante número 3, outro preset. E ela vai para a posição. Mais um, quadrante número 4. Escolho um dos presets, apontar para a entrada. E aí tem então dessa forma a criação de presets na câmera, como se fosse uma PTZ. E aí ajusto em cada quadrante da maneira que eu quero. E posso fazer essa movimentação também, livre. Estou movimentando o quadrante número 4, como eu movimento uma PTZ no geral. Aqui um exemplo do aplicativo no software. Então a gente vê aqui que a gente pode trabalhar com diferentes câmeras no mesmo local. Então notem aqui que na imagem direita eu tenho uma visualização geral do escritório, e aqui eu instalei uma PTZ, um ponto, que é essa imagem que a gente vê do lado esquerdo. Então a PTZ está apontada para esse corredor, e do lado esquerdo eu vejo essa imagem. Então a ideia, para ficar bem claro, é que a câmera que está no topo, que é a fisheye, ela te dá a ideia do ambiente, uma ideia bem geral. Você pode abrir imagem como a gente já viu, mas dependendo do caso, é interessante você ter outras câmeras para outras funções, que nesse caso, por exemplo, é reconhecer que uma pessoa está entrando, a câmera está na posição que está bem de frente para a pessoa. Então aqui como exemplo, uma pessoa está entrando, então a gente vê pela imagem que ela chega bem de frente. Se eu quiser fazer um reconhecimento da pessoa, por exemplo, é fácil, porque essa câmera PTZ está apontando para ela, né? E ao mesmo tempo aqui, eu tenho aqui na direita, eu tenho a ideia de onde a pessoa está. Então, em algum momento, ela vai sair da imagem aqui, da PTZ, porque ela está com um quadro fechado em um determinado local, mas ainda vou ter ideia de onde a pessoa se movimenta pela outra câmera, né? Então, aqui ela continua, ela sai da PTZ, mas eu ainda vejo ela chegando aqui na saída. Tá? Então,
essa é a ideia de trabalhar de repente em conjunto com 2 equipamentos, dependendo da aplicação que você precisa. Aqui outro exemplo que eu vou demonstrar, então a pessoa vai estar entrando aqui, a PTZ está apontando para a entrada, a gente vai notar que ela entra e ela vai entrar para o corredor, então ela saiu da porta que ela entra para o corredor, vai para o seu escritório, né, para o seu local de trabalho. Enquanto isso, a gente vai notar que a gente pode ver outra pessoa caminhando aqui de trás, chegando do outro local, tá? E ela vai estar cruzando aqui uma linha virtual que eu tracei aqui, próximo da mesa aqui da recepção, e essa linha virtual pode disparar um alarme. Então o alarme dispara para essa pessoa que cruza essa linha, mas não dispara para outra que está indo em outro sentido. Então vamos dar uma olhada no vídeo. Então ela entra, a gente consegue ver que ela vai para o seu local de trabalho, e a outra pessoa passou aqui e disparou um alarme. Tá, então o operador vê o alarme e confirma esse alarme. Então vocês notem que eu tenho ideia geral do que está acontecendo no ambiente dessa forma, e o operador também tem um alarme, emite um som, né? O operador consegue, pelo som, saber que está acontecendo alguma coisa e ver a imagem também e fazer a confirmação. Então aqui um exemplo também de tecnologias que a gente tem na câmera, que é a parte de inteligência. Eu venho aqui na parte de eventos, detecção de movimento. Então aqui eu posso trabalhar com vídeo analítico. Venho nessa parte de analítico, escolho passagem, ou seja, cruzamento de linha. Posso traçar uma linha aqui, é uma linha virtual. Escolho o sentido, direita e esquerda, ou seja, para qualquer lado que a pessoa passa, vai disparar o alarme. Aí clico em aplicar e está pronta a minha configuração. Eu posso fazer ajustes finos também, né? Esse ajuste eu fiz rápido, mas eu posso fazer outros ajustes finos aqui também, relacionado aí tamanho do objeto, a sensibilidade, etc. Então essa é a ideia, né? Eu tinha uma linha virtual antes aqui, próximo da mesa, no vídeo anterior que a pessoa passou, e agora tendo uma linha virtual aqui, a pessoa que vai passar para a porta, entrando ou saindo, posso disparar um alarme e posso movimentar essa PTZ também. Eu vou fazer agora um exemplo de interação. Quando alguém passa por essa linha, a câmera que está no topo, né, sabe, e ela visa a outra câmera através do software, e a outra câmera faz um movimento de preset apontando para a porta. Tá? Esse é um exemplo rápido só, a gente pode fazer outros tipos de aplicações, outros ajustes finos, né? Mas aqui está o exemplo no software, como que eu faço isso. Vai depender do software que você tem. Então aqui no software já tem as duas câmeras, a Fisheye e a PTZ, e eu vou lá na parte de eventos. Aqui na Event Action eu vou criar esse evento e vou dar um nome para ele. Por exemplo, aqui Door Passing. Quando alguém passar pela porta, posso aí fazer a descrição. E aqui entrada de eventos. Então eu estou dizendo aqui que para PNF 9010, que é Fisheye, poderia fazer por sensor ou por inteligência. Aqui do lado tem inteligência Passing, né, que é o cruzamento de linha. Close, fechei. Então é o evento input, é o evento de entrada. E o evento de saída, o que eu quero que aconteça? Eu quero que agora a outra câmera, que é a PTZ, aqui coloco o que eu quero que aconteça, que é um Instant Viewer, ou posso também ver a parte gravada se eu quiser, mas vou ver o Instant Viewer, que é a live, e realizar um preset. Então eu tenho preset já criado na câmera, eu posso escolher aqui um dos presets, vou escolher nesse caso aqui o preset número 2. Escolhido o preset já, posso clicar aqui em fechar. E aqui eu vou visualizar o que está acontecendo. Então, recapitulando, a Fisheye, quando alguém passar pela linha que está criada lá, na PTZ eu quero que dispare o Instant Viewer e um preset. Venho aqui embaixo, clico também em Sound para fazer um som quando acontece isso e aplicar. Apliquei. Pessoal, por favor, desliguem as câmeras. Ok? Peço ao pessoal aí que não conectem as suas câmeras, porque acaba aparecendo aqui para mim as câmeras, né, e ocultando aí a apresentação. Então não conectem as câmeras, por favor. Ok? E também deixem sempre seus microfones em mudo. Tá? Você tem a opção de colocar você próprio em mudo. Então peço que deixem mudo para que só o pessoal me ouça. Ok? Obrigado.
Bom, continuando, então, eu fiz essa configuração, né? Acontece um evento na câmera fisheye, a outra dispara aí um preset. Aqui agora a gente vai ver isso acontecendo, então a pessoa vai entrar por aqui, né? Vai caminhar, vai cruzar aqui pela porta, vai passar por essa linha e aí vai disparar o preset, vai fazer o posicionamento da câmera aí, o direcionamento do preset para a porta, que já, esse preset já está criado aqui na PTZ. Então a ideia é você fazer a interação entre dispositivos. Então a pessoa está chegando, ela vira ali para a direita, ela cruza a linha, gera um alarme e a PTZ posiciona na outra posição. Então a interação entre duas câmeras via software. E aí o operador recebe um alerta assim, pula na tela dele, né? Você pode aí gerar outros eventos, pode disparar um e-mail também, ou seja, você pode fazer o que você quiser aí com a câmera. O operador vem aqui e coloca que é uma atividade normal, encerra a atividade aí com essa informação que é atividade normal. Bom, falando da outra inteligência que a câmera tem, é o mapa de calor, o heat map, bem interessante também. A gente nota aqui ó, que do azul para o vermelho é a diferença de movimento, né? Então, baixo movimento em azul e alto movimento quando está mais avermelhado. Então, a gente nota aqui algumas áreas com azul, um pouco de movimento aqui nessa prateleira, mas a gente nota aqui no corredor bem mais já começando a ficar mais amarelado, ou seja, o pessoal está sempre circulando por aqui. Na porta tem mais movimento, aqui na região da secretária e nessas outras regiões aqui também o pessoal se movimenta bastante. Tá? Então isso é bem interessante para o varejo, você coloca aí uma câmera, você sabe onde que o pessoal está circulando mais, pode trocar a mercadoria de lugar, né, fazer a sua análise inteligente aí do seu sistema. Contagem de pessoa, outra inteligência, eu posso colocar aqui uma linha número 1 e uma linha número 2, e quando a pessoa passa por essa linha, a câmera começa a fazer a contagem. Então eu sei quantas pessoas passaram de um lado para outro. Tá? E aqui a contagem de pessoa te dá uma estatística, então você sabe aí por horário ou por dias da semana como que está ocorrendo aí a passagem de pessoas entrando e saindo, você tem uma estatística geral. Lembrando que isso tudo está na câmera, fica armazenado na câmera, você pode setar aí também para que a câmera envie um e-mail para você com essa informação de tempos em tempos, você sabe o que está acontecendo aí de quantidade de pessoas entrando no estabelecimento. Aqui um exemplo de configuração, então um outro cenário já, aqui é um apartamento, e nesse cenário eu vou fazer a calibragem da câmera. Então a gente nota aqui que você tem a câmera, e aí para calibrar você pode colocar esse quadrado aqui, deixa uma pessoa ali embaixo como referência, para aumentar aí o tamanho, para ter uma ideia geral, que isso vai abranger todas as pessoas que estão passando. E também pode fazer uma calibragem de altura, que é o ideal, você tem que colocar a altura correta. Então, no mínimo que você vai colocar, a câmera é 2,5 metros de altura. E você pode variar a altura também, dependendo da sua instalação, até 4,5 metros. Tá? Então, você calibra a altura para estar mais correto aí teu sistema reconhecer melhor. Feita essa calibragem, você simplesmente vai aplicar. E aí você vai poder utilizar já esse recurso. Okay? Aqui outro exemplo, então, da linha virtual, fazendo o ajuste agora. Vou utilizar somente uma das linhas. E aqui eu posiciono a linha, onde a pessoa vai cruzar e tem essa seta. E novamente a calibragem aqui de altura. Vou deixar 2,5 metros, que é a altura real da câmera, como ela está instalada. Posiciono aqui o quadrado e ajusto o tamanho. Faz ajustes finos, alguns testes, né? Aplica. E agora vou zerar a contagem aqui. E quando ela passar de um ponto a outro, vai marcar aqui como entrada no sentido da seta e saída no sentido oposto. Então ela passou para um lado, dá um tempinho aqui, um segundo, a câmera conta, registrou uma de entrada. Agora ela vai fazer o movimento oposto. Dá um segundo mais, a câmera registra como out, como saída. Mais uma vez, um registro de entrada. Quando ela passa, um segundo mais, a câmera registra. Então, dessa forma que ela trabalha, se você calibra corretamente, a câmera vai estar tendo o acerto correto. Ok?
Então, terminamos a apresentação dessa câmera, mas a gente não terminou o webinar no geral ainda. Essa é uma das apresentações, a gente tem outras. E aqui só para informar que a gente tem o WiseNet Academy, que é um portal online. Você encontra aí no www.cftv-academy.com.br. Essa apresentação que eu mostrei agora já está disponível, tá? E o webinar também vai estar disponível aí pelo Eric. Ele vai passar para vocês depois o vídeo. Mas a princípio a gente tem esse portal aqui que tem acesso gratuito, ok? Vamos lá para outra apresentação. Vou falar agora de uma outra câmera, que é a multi-imagem. Então, é uma câmera com múltiplos sensores. Perdão, só achar a apresentação correta aqui. Ok, perdão, só estava achando a versão mais atualizada da apresentação. Então, voltando ao tema, uma câmera com múltiplos sensores, com visualização de 180 graus. Uma visão geral do equipamento que a gente tem a câmera, uma câmera que tem 4 lentes e 4 sensores. Então, são 4 sensores de 2 megapixels, com resolução total de 7,3 megapixels. Ela te dá uma visão panorâmica de 180 graus, tem vídeo analítico, como linha virtual, aparecimento e desaparecimento de objetos, entrada e saída de área, mapa de calor, conhecido como heat map, que a gente viu agora na outra câmera também, entrada para cartão de memória, grau de proteção IP66, então para instalação externa, anti-vandalismo IK10. Então a câmera é protegida contra golpes, né? Você dá paulada ou pedrada na câmera, ela não vai se romper. Aqui um exemplo da câmera, então você tem aqui ela instalada dessa forma, a gente nota que a gente tem a quantidade de sensores, o sensor, lente número 1, número 2, 3 e 4. São 4 sensores no geral, então você nota que o número 1 e o número 4 estão olhando bem para o lado, né? Por isso que você consegue aí um ângulo grande. Então o que vai acontecer com a câmera? Ela vai fazer o seguinte, ela vai capturar a imagem número 1, com o primeiro sensor, conjunto sensor-lente, a imagem número 2, 3 e 4. Então, um total de 4 imagens sendo capturadas. Então, isso te permite ter essa visualização total aqui bem ampla. Então, você tem esse processo aqui ó, de pegar essas 4 imagens e fazer esse processo chamado stitching. Stitching seria a costura, né? Então, ela pega e coloca as 4 imagens aqui lado a lado e faz essa costura para transformar em uma única imagem, aí com uma visualização de 180 graus. Então, é bem interessante isso. Você nota aqui que eu coloquei a câmera num ambiente como esse, né? Aqui, ó, onde a câmera está, é exatamente como do outro lado, né? Aqui é uma rua que passa, então eu coloquei a câmera assim, como nesse local que está aqui, de costa para a entrada, ou seja, qualquer pessoa que chega na entrada, né? Está vindo para cá, eu tenho a visualização, não tem pontos cegos. Então aqui um pouco sobre a câmera, ela tem entrada para cartão de memória, entrada para alarme e áudio, alimentação 12 volts, e PoE também, com um cabo de rede. Aqui você movimenta a lente, então o conjunto de lentes você movimenta para posicionar durante a instalação. Faz o movimento de pan também para ajustar a câmera. E depois de instalada, coloca a proteção, lembrando que é IK10 resistente a impacto. Aqui um exemplo das câmeras instaladas. Estou girando a câmera para vocês notarem, né, que eu estou fazendo essa demonstração nesse ângulo com as câmeras. Então eu tenho aqui 4 câmeras comparadas. Né? Notem aqui que eu apareço na imagem, porque aqui a câmera visualiza tudo, enquanto as outras ainda não. Aqui outro exemplo, estou caminhando, então, um ângulo de 180 graus, é uma cobertura total.
Aí você pode, não importa de onde você venha, você vai se aproximar da entrada, a câmera está monitorando. Você não tem necessidade, então, de colocar várias câmeras, né? Então, aqui a comparação com aquele teste que eu fiz, coloquei 4 câmeras, e aqui a gente nota a câmera SND L6013R, ela te dá uma abertura de 86,5 graus. Aqui 53 graus, outro modelo. Então a gente vê que já fecha bem mais o ângulo, já nem aparece na imagem. Aí a outra 116 graus, aqui a QNO 6010R. E finalmente a PNM 9020, que é a câmera que a gente está falando aqui, 180 graus. Então tudo depende da sua aplicação, né? Você tem aplicação para as outras câmeras e essa aqui seria esse tipo de aplicação, quando você quer monitorar todo o local, né, com essa visualização panorâmica, não importa de onde a pessoa chega, você tem essa visualização. Aqui outra comparação com o ambiente interno, novamente 86,5 graus, 53 graus, 116 e 180 graus. O ambiente já interno, visualizo todo o ambiente. Aqui a gente nota aqui na última imagem, que só vê parte da imagem, o meu braço, né? Apesar de estar 116 graus, com 180 a gente vê a imagem completa. Tá? Então ela é bem ampla, é uma única câmera dando essa cobertura total. Ela também tem mapa de calor. Aqui um exemplo, né, de o pessoal está se movimentando aqui. Então na área azul é um pouco de movimento e na área aqui que está mais alaranjada, avermelhada, onde tem mais região de movimento. Essa câmera também tem a tecnologia H265, que a gente falou anteriormente na outra apresentação, mais o WiseStream. O que é? É o codec, né, e o codec inteligente que reduz a largura de banda com tecnologia avançada de compressão. Aqui uma imagem de 4K, um exemplo de alta resolução. E aqui eu tenho, vou mostrar aqui um exemplo da imagem todas em 4K, só que utilizando o H264 mais o WiseStream, que é o codec inteligente, que ajuda o H264 a compactar mais, H265 e H265 com WiseStream. Vou ver a comparação aqui do uso de banda. Começando é uma imagem de 4K, H264, cerca de 10 megabits por segundo, você vai precisar para trafegar essa imagem. Se você usar o WiseStream, você tem uma redução aí de 50%, então cai para 5 megabits por segundo de transmissão. E o H265 ele já começa, ele é mais eficiente que o H264, ele já começa em 5 megabits por segundo. Se você utilizar em conjunto com o WiseStream, cai ainda mais para 2.5, mais 50% de redução. Então a gente tem uma média geral do consumo, né? Aí até 75% de redução saindo do H264 e indo para H265 com o WiseStream. Então isso impacta no seu custo, né, de transmissão, aí vai ser reduzido, e também de armazenamento, custo reduzido. Função de detecção de desenfoque, então se a câmera perde foco, aí você tem o alarme e você pode ajustar o foco manualmente. Análise de vídeo, então, tecnologias que a gente tem, aparecimento, desaparecimento. Marca uma área, se desaparece o objeto, gera um alarme. Linha virtual, vou lá na imagem, traço uma linha virtual, alguém cruza essa linha, gera um alarme. A gente acabou de ver o exemplo do vídeo, né? A pessoa cruzando aí, gerando um alarme, movimentando uma PTZ, na outra apresentação. Entrada e saída de área, marco uma área, se a pessoa sair dessa área, gera um alarme também. Sabotagem, a pessoa vai lá na câmera, muda de posição, ou a pessoa vai lá pichar a câmera, ela gera um alarme também. E detecção de áudio, algum ruído próximo da câmera,
Muted. Alta taxa de frame rate. Atenção para esse ponto aí. Widestream, que compacta bem a imagem, como a gente já viu anteriormente. WDR verdadeiro. Vídeos analíticos. A gente tem bastante vídeo analítico, a gente já acabou de ver. Detecção de movimento, de fog, detecção de desenfoque, detecção de sabotagem, aparecimento, desaparecimento, linha virtual, entrada e saída de área. Auto-tracking digital, então a câmera pode seguir as pessoas de maneira digital. Faz um tracking digital, PTZ digital. Entrada de áudio, saída de alarmes, entrada para cartão de memória para ter redundância e grava também NAS na sua rede. Ela faz visualização modo corredor, que é um giro aí para você visualizar em outro sentido e melhorar a imagem aí, o uso da sua câmera num corredor, por exemplo. E proteção IP66, né, o padrão aí para instalação exterior, e IK10, que é resistente a impacto. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí nos produtos que a gente tem. Então a gente tem a Bullet, modelo, por exemplo, PNO 9080R, tipo DOMI, PND 9080R, DOMI anti-vandalismo, a gente já vê pelo V aqui, PNV 9080R, a Fisheye PNF 9010R, e agora a gente está lançando, né, para dezembro, vai estar disponível no mercado, que a gente acabou de ver aí, que é aquela Multi-Imager, né, com vários sensores. Características principais, imagens de 4K, o chamado UHD também. Então, a melhor qualidade, imagens alta resolução, 12 megapixels. Aqui um vídeo com exemplo da linha. Então, esse é o exemplo da imagem que a gente tem na câmera. Então, realmente, quando você tem alta resolução, você tem imagem com qualidade. E aqui um exemplo de comparação, quando você divide a imagem. Aqui vamos comparar aí o Full HD com 4K. Você tem muito mais detalhes em 4K, obviamente, porque você tem mais resolução. Então, imagens claras durante a noite também. Você vê aí que a câmera trabalha bem com pouca luz e mostra imagens em alta definição também à noite. Então, a gente está falando da linha WiseNet P. Exemplo de auto-tracking digital, então monitora a área completa, a pessoa começa a circular, ela começa a seguir a pessoa fazendo um auto-tracking digital. A câmera não tem motor, mas ela pode fazer um auto-tracking digital aí que movimenta pixel na imagem. Contador de pixels, se você precisa, por algum motivo, saber quantos pixels tem na imagem, você marca um quadro, ela fala para você a quantidade de pixels disponível ali. Projetos especiais, reconhecimento de placa, por exemplo, é necessário fazer isso, né, para você ter a ideia de quantos pixels tem para o seu projeto. Aqui o WebViewer, você acessa a câmera, tem um novo WebViewer mais fácil de utilizar, essa é a maneira que você tem acesso. Visão modo corredor, o Highway View. Então você tem essa imagem convencional, você está perdendo parte da imagem porque o corredor ele tem detalhes aqui na vertical, como a gente vê aqui no lado direito. Então você gira a lente da câmera, o passo 1, vai lá no WebViewer, seta lá a câmera para trabalhar em modo corredor, ela passa a mostrar a imagem dessa maneira aqui, aproveita muito mais aí o monitoramento. Detecção de desenfoque, perdeu o foco, ela gera um alarme. H265 mais Widestream, como a gente viu na outra apresentação, então reduz aí até 75%, saindo do H264 para o 65 com Widestream. Aqui um exemplo da comparação, tá? Então, do codec quando você utiliza os codecs de compactação
Muted. No lado direito, a gente prende a função, ela corrige essa distorção. Área visível com diferentes lentes, a gente tem câmeras com diferentes lentes, lentes de 6, 3.6 e 2.8 milímetros. Então a gente vê a diferença aqui de acordo com o uso dessas lentes, né? Aqui uma outra imagem que mostra 2.8, uma imagem mais aberta, 3.6, um pouco mais fechada e aproximada, e 6 ainda mais aproximada e com um zoom, né, da própria lente. Codec H265, que a gente falou aqui, uma comparação na imagem de 4K com H264, uma gravação por 30 dias, requerendo aí 3.24 terabytes, com H265, 1.62. Então, realmente, o uso dessa tecnologia é muito interessante. Largura de banda também, de 10 para 5, 50%. E aqui, utilizando o WiseStream, reduz ainda mais até 75%, como a gente já viu em outras apresentações aí, né? Só estou frisando bem essa parte porque é bem interessante para o seu cliente, que ele vai poder economizar mais em largura de banda e armazenamento, né? Então a gente sai aqui de uma gravação de 3.24, reduzindo tudo que a gente pode de lá a menos de 1 tera. Como as outras linhas aí, né, como as outras câmeras que a gente viu, ela tem detecção de desenfoque, perdeu o foco, ela gera um alarme. Função de sobreposição de imagem no vídeo. O que é isso? Você pode colocar um logotipo, por exemplo, como eu tenho aqui na esquerda, na parte superior, um tamanho de imagem 128 por 128 pixels, formato BMP, você coloca no canto esquerdo superior da imagem. Aqui o exemplo do modo do WebViewer, você visualiza aqui, troca o idioma, tem português. E aqui, para finalizar, a especificação do produto. Então, vou mostrar um pouquinho das câmeras. A gente tem essa lente motorizada, varifocal, de 4.5 a 10 milímetros, com todas as características que a gente já falou, incluindo H265, WiseStream, detecção de desenfoco, de foco, né? Auto tracking, visa modo corredor. A PNV, que é anti-vandalismo, 9080R, que tem infravermelho também, lente motorizada. PNO, já no formato bullet agora, aí com lente motorizada também, 4.5 a 10 e infravermelho. A PNF 9010R, que a gente falou agora há pouco, que é a fisheye, a gente viu todas as características da câmera aqui, ela tem lente de 2.1 milímetros, lente fixa, então, portanto, dá Muted. Sobre valores, vocês podem ver depois aí, o pessoal pergunta de valores aqui, pode ver com o Eric, quais são os valores dos produtos. O pessoal comentando que o vídeo travou um pouquinho, não sei se travou para todos, tá? Às vezes é a conexão.
Unmuted. Claudemir, é o Sim. Eric. Deixa eu falar, na verdade a gente teve uma queda de energia por várias vezes aqui, o que pode ter comprometido o webinar, eu imagino, tá? Eu não sei como ficou a gravação, eu imagino que a gravação também não ficou boa, infelizmente. De qualquer forma, obviamente eu vou disponibilizar para todo mundo, mas acho que talvez por isso que o pessoal está reclamando, que houve realmente uma queda de energia aqui, como fui eu quem abri a sala, eu acho que provavelmente foi por causa disso que aconteceu esse problema com o vídeo. Possivelmente a gravação vai vir com o mesmo problema, tá, pessoal? Então vocês vão ter que ir pulando essas partes que provavelmente ficaram sem vídeo e sem áudio, eu acredito, tá ok? Mas esse é o problema, Claudemir. Ok, obrigado, Eric. Na verdade, tem uma pessoa falando que estava travando um pouco. Eu não sei se os demais aí tiveram esse problema. Pode até digitar no chat, informar se teve problema ou não. Porque eu noto que tem bastante pergunta aqui. Parece que o pessoal continua acompanhando, sim. Eu vi que grande... ótimo, ótimo. Então, só teve uma queda para mim aqui. Então, eu estou vendo que a grande maioria do pessoal parece que não teve problema. Ótimo, muito bem. Pode seguir em frente, Claudemir. Obrigado. Ok. Compatibilidade, o pessoal pergunta de lista de software compatível para a linha IP. A gente tem, sim. Existe uma tabela de compatibilidade. A gente é compatível com praticamente todos os players do mercado, aí, os grandes. Tá? Principalmente porque, mais um comentário sobre toda essa linha P, como todas as outras linhas que a gente já tem, elas são todas ONVIF, sem exceção. Ou seja, qualquer software que hoje trabalha com ONVIF vai trabalhar com as câmeras. Compatibilidade total, além de integração diretas também, né? Que tem aí com vários fabricantes. A ONVIF permite aí conexão com todos os fabricantes. O pessoal fala de cartão de memória, capacidade 128 GB. Largura de banda da câmera fechar, isso vai variar bastante, tá? A gente pode configurar a câmera aí na casa de menos de 1 mega até 5, 6 mega, vai variar bastante de acordo com o perfil que você vai utilizar. Então, o interessante das câmeras IPs é isso também. Então, você não tem aquilo de que eu não tenho banda disponível para usar, tá? Você vai utilizar o teu sistema de acordo com a banda que você tem. Você ajusta a câmera, cria um perfil com a qualidade necessária para usar a banda que você tem. Então, se você tem menos banda, você configura um dos perfis da câmera com menos qualidade para trafegar aí pela banda que você tem e outros perfis com alta qualidade para gravar local. Porque local você tem banda de sobra, sempre. Você conectou um switch interno, você tem aí a câmera utilizando aí menos de 5% de uma porta de um switch. Então, localmente, problema zero, né, com quantidade de banda. E para o remoto, você ajusta o perfil que você precisa. A contagem de pessoas aqui, a câmera ela tem um algoritmo que ela conta pessoas só, não conta outros objetos. Então ela visualiza ali que a cabeça, a ombro, porque ela fica no teto, né, olhando para baixo. Então ela identifica isso e conta só pessoas. Eu fiz testes aí jogando bolas, por exemplo, passando a bola aí na linha de cruzamento para ver se a câmera contava, ela não conta. Você passa aí com um carrinho, ela conta só você, não conta o carrinho, no supermercado, por exemplo. Você lança o carrinho também sozinho, ela não conta. Então, o algoritmo é efetivo para contar pessoas, não objetos. Gravação de vídeo é feito na própria câmera se você coloca um cartão de memória, mas o ideal é ter um gravador. Assim como no mundo analógico você tem a câmera analógica conectando no DVR, no mundo IP você tem a câmera IP conectando no NVR. Então você está gravando sempre no NVR. O cartão de memória é uma opção a mais que você tem para gravar, mas a princípio ela está gravando no NVR. Aqui o pessoal comentando que estava normal para alguns deles. Faz a inteligência embarcada na câmera, sim, a inteligência é embarcada na câmera e o servidor recebe só o metadados. Então ele recebe informação, a câmera alerta o servidor, olha, houve detecção de movimento, houve cruzamento de linha, houve entrada ou saída de áreas, né? Então isso é feito só com o envio de informação, o equipamento é o NVR ou o software que vai identificar isso. Tem gente dizendo aí, mais pessoas dizendo que não teve problema algum, então estava perfeito. Outros também dizendo que estava perfeito.
Porque perguntam se a mesma pessoa entra e sai no ambiente, como funciona a contagem. Isso não é reconhecimento de pessoas, nem de face, nem nada, né? Então, na verdade, você está passando a pessoa por uma linha, ela conta como uma pessoa. Se a pessoa entrou e saiu, ela vai contar, né, essa pessoa novamente, porque é uma pessoa cruzando linha. A câmera não reconhece que essa pessoa já passou lá. Esse é o algoritmo para contar pessoas. Vamos ver se tem mais perguntas. Os eventos de inteligência com outros VMS de terceiro vai depender do VMS. Tem VMS que desenvolve mais, a gente tem vários VMS aí que já agregam toda a nossa inteligência. Outros aí agregam mais básico. Vai depender do seu VMS, você tem que consultar. A gente tem uma tabela também que diz aí, né, a gente fica sempre atualizando a tabela, você pode encontrar no nosso site, e aí você pode ver qual VMS está disponível e que inteligência ele tem. O pessoal fala aí, com essa onda de invasão em câmeras IP, se vai ter melhora dos novos produtos. Exatamente assim como funciona, né? A concorrência. Quanto mais produtos no mercado, quanto mais aí o pessoal está fazendo novas câmeras IPs, a tendência é sempre melhorar. Então a gente está buscando, por exemplo, aqui sempre ter alta tecnologia para estar na liderança aí nesse mercado de câmeras, principalmente câmeras IPs. E sim, claro, com mais produtos no mercado, a tendência é dos grandes fabricantes melhorar ainda mais. É o que a gente faz sempre. Sempre melhora mais, está sempre aí adiante da concorrência. A gente tem alguns softwares para projetista, o pessoal perguntando de software aqui. Então a gente tem um software para fazer desenho como se fosse o Visio, né? Quem conhece o Visio, você pode aí pegar, arrastar as câmeras, colocar e montar o seu diagrama e também colocar ali os dados para fazer aí os cálculos, tá? Então está disponível também para download grátis, você não paga nada pela sua ferramenta. Além de montar o diagrama, você faz cálculos, ela te gera quanto vai usar de banda, quanto vai usar de armazenamento também. E você pode, obviamente, colocar no fundo da imagem, no fundo do diagrama, uma imagem que representa a sua planta, então você tem um posicionamento ali de acordo com a sua planta, pode dar os IPs também, depois você imprime um relatório com toda a informação de IP, de características de uso de banda, de armazenamento, etc. Não, a questão da câmera que faz a analítica não é térmica, tá? Não tem nada a ver com térmico. Então, quando a gente vê, por exemplo, ali que o pessoal está sempre no mesmo local, circulando mais num local, que é o heat map, na verdade é por movimentação. A câmera fica analisando que há movimentos ali naquela área. Então, quando há mais movimento, a câmera sabe que ali é uma área, digamos assim, mais quente, né? Ela marca ali como se fosse temperatura, mas não é uma análise térmica, é análise de movimento, onde se movimenta mais. Apesar de que a gente também pode fornecer câmeras térmicas para outras aplicações, né? Mas não é o caso dessa daqui que a gente acabou de mostrar agora. A quantidade de pixel por metro varia de câmera para câmera, tá? Varia também do ângulo que você está utilizando, da lente que está utilizando e resolução. Então tem a questão da lente, que vai dar abertura, e a resolução também. Então existe uma calculadora, a gente tem também na parte de ferramentas, você pode baixar a calculadora e fazer os cálculos aí, ela te entrega aí o pixel por metro que você vai ter de acordo com a sua configuração. Você escolhe a câmera, ângulo, tem a resolução, e aí ela te dá essa informação. Analítica, você pode usar vários analíticos ao mesmo tempo. Eu tenho aqui, por exemplo, a câmera funcionando com o cruzamento de linhas, que a gente viu naquele vídeo, e também com remoção de objetos, né? Então, a pessoa cruza a linha, ela gera um alarme, ela vai lá, remove o objeto, já é um outro alarme, e trabalhando simultaneamente. Reconhecimento facial não é feito pela câmera, tá? A gente tem câmeras aí com detecção de rosto, é diferente, então ela detecta rosto, ela pode mostrar, dependendo do modelo da câmera, tá? A gente vê no spec da câmera lá, o que, que ela tem. Então ela reconhece que há um rosto ali, ela identifica um rosto, mas não vai dizer quem é a pessoa. Para isso existem softwares
que vai receber a imagem e fazer essa análise. Então você pode colocar uma câmera como a nossa, de qualidade, e aí utilizar um software para fazer essa parte de reconhecimento facial. Nessa linha P não tem câmeras com Wi-Fi embarcado, a gente tem uma outra linha aí que tem essa câmera com Wi-Fi, mas não nessa linha P. Tempo de garantia das câmeras, 3 anos, tá? Então 3 anos para todas as câmeras. Significado da sigla VMS, alguém pergunta. Então é Video Management System, então, que é um gerenciador de vídeo, sistema de gerenciamento de vídeo, Video Management System. Custo da câmera, novamente com o Eric, eu não falo sobre custos aqui. Não tem recurso para monitorar incêndio nessa linha que a gente está falando aqui, a gente teria que ir para outra câmera, que é a câmera térmica. Tá? Aqui não foi apresentada nenhuma câmera térmica. Então, o download do software você pode fazer no hawa.security. Tá, você deixa eu só abrir um web browser aqui. Então, a gente tem aqui hawasecurity.com, onde você pode fazer o download do software, para quem precisa aí fazer também o download de tabelas, né? A gente tem tabelas aí de uso de disco. A gente vem aqui em hawa.security.com, deixa eu colocar essa informação aqui no chat. Está aqui na parte de tools, que é a parte de ferramentas, você pode baixar tudo que você precisa aí, incluindo as ferramentas de cálculo, de diagrama, incluindo tabelas de discos, tabelas também de VMS. Então aqui a gente tem a calculadora de banda, seletor de produtos, mostra para você como selecionar os produtos, calculadora de ângulo de visão. Com essa calculadora você tem aí a quantidade de pixel que me perguntaram agora há pouco, né, de pixel por metro. Outras ferramentas aí para instalar a câmera, achar a câmera na rede, catálogo de produtos. E esse WiseNet Network Design Tool é que faz o diagrama que o pessoal me perguntou agora. Ele é parecido com o Visio, é uma ferramenta espetacular. Tá? Se você usar essa ferramenta, você vai ver que realmente é muito interessante e o bom é que ela não tem custo. Reconhecimento de placa, pergunta, não tem embarcado na câmera nesse momento, mas a gente tem a possibilidade de utilizar da seguinte forma. A câmera captura a imagem, envia para um software que faz o reconhecimento de placa, ou a outra possibilidade é você subir um plugin na câmera, um plugin de terceiros, existem parceiros nossos que a gente pode trabalhar em conjunto, eles sobem um plugin na câmera e a câmera ganha uma inteligência extra. Então você está pagando pela câmera e aí você compra esse plugin extra, se você quer o LPR, para a câmera ter uma inteligência a mais, que é o LPR. O software, eu falei que ele é parecido com o Visio, para quem conhece o Visio, né? Mas ele não chama Visio, ok? Então ele chama WiseNet Network Design Tool. Ele sim calcula o armazenamento necessário. Ele vai calcular a largura de banda que você vai utilizar e armazenamento necessário e quais são os equipamentos que você vai utilizar. Você pode selecionar as câmeras, NVRs, tudo e ter um projeto completo. Que traz o diagrama, traz os IPs, aí você pode colocar uma imagem também para a localização das câmeras e todo o cálculo para você. Você pode exportar tudo isso aí já bem prontinho aí para um técnico, por exemplo, instalar as câmeras. Ok? Já não tenho mais perguntas aqui. Então, gostaria de ver se alguém tem mais alguma pergunta antes que a gente encerre. Claudemir, posso dar uma última instrução aí para quem entrou depois?
Claro. Pessoal, vocês que baixaram a ferramenta do GoToMeeting, para quem já entrou, eu já dei essa informação, mas eu vou encaminhar tanto a apresentação do Claudemir quanto o vídeo. O vídeo provavelmente aconteceram alguns problemas, eu imagino deve ter ficado bem picotado por razão da queda de energia aqui. Então eu vou pedir para que todos vocês, no topo da ferramenta, abram a ferramenta aí, o GoToMeeting. Lá no topo, onde está escrito GoToMeeting, cliquem nele, vai abrir um menu drop-down. Editem o seu nome e e-mail, tá? Coloca o nome e o e-mail da forma correta, para que eu possa exportar um relatório da ferramenta e a partir daí eu vou encaminhar tanto o vídeo quanto a apresentação do Claudemir. Tá? Eu vi algumas pessoas falando a respeito de segurança de câmeras, né? Nós temos um webinar disponível no nosso canal que ele fala justamente sobre a segurança de rede em sistema de CFTV IP. Ou seja, ele fala o quão necessário hoje em dia você precisa ser pensado até ter um firewall ligado numa rede de CFTV IP. Tá? Então, para quem tiver curiosidade, entre no nosso canal no YouTube. Eu vou no e-mail que eu for encaminhar todo o material do Claudemir, vai ter lá o nosso canal. Então, tem lá esse webinar que é bem bacana. Foi dado pelo Fábio aqui na época. Ele falou justamente, ele abordou a parte da segurança de rede para câmeras de CFTV IP. Tá? Então, acho que vale bastante a pena. E com relação a preços, obviamente eu não sou do departamento comercial, mas eu posso, sem dúvida, encaminhar para as pessoas do departamento comercial. Então, se vocês quiserem encaminhar os e-mails para mim, vocês devem ter recebido vários e-mails meus aí, então vocês devem ter o meu endereço, pode mandar o e-mail direto aqui para mim que eu vou distribuir internamente entre as pessoas do comercial. Então, fiquem à vontade para quem tiver alguma dúvida com relação a preços. Claudemir, do mais, eu queria te agradecer ao seu tempo e queria agradecer o tempo de todos. Muito obrigado, realmente. Espero que o webinar tenha sido interessante para todos e até o próximo. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Lembrando que também tem esses 2 vídeos gravados já, das 2 câmeras. Aqui eu estou na tela mostrando o portal, que é o cftvacademy.com.br. Então a gente tem ali o primeiro vídeo, a câmera olho de peixe de 4K, que a gente acabou de ver, e a outra de múltiplos sensores também. Além, é claro, de outros treinamentos que tem aí, e eu estou fazendo atualização aí de todos os treinamentos, ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos. É bem interessante aí que vocês dediquem sempre um tempo para se atualizar, é assim que um bom profissional faz, tá? Então, obrigado pelo tempo aí dedicado e espero vocês aí no próximo treinamento. Até mais.